uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu estou tentando recordar aqui quantas vezes eu já vim falar aqui para os homens, né? Mas a gente já esteve junto aí, tivemos num retiro junto, né? Estava lembrando com o Jefferson lá. Fiquei até preocupado, porque eu achei que depois daquele retiro nunca mais tivesse tido retiro, mas parece que não, teve um depois, né? Não ia achar que fui eu que acabei com o retiro, né? Mas eu acho que não foi isso que aconteceu, não, né? Mas como a gente foi comentado aqui, eu quero ler esse texto de Gálatas 5, mais dos versos 16 até o 25. Abra sua Bíblia, acompanhe. Nós vamos refletir, nós vamos ter um primeiro tempo de reflexão, olhando para o texto, tentando entender o texto, e mais especificamente esta palavra paciência, esse conceito de paciência. E depois, no segundo momento, nós vamos nos dividir em pequenos grupos, vamos discutir aí algumas questões de um texto bíblico e depois nós vamos fechar aqui com algumas participações, uma oração final e tudo mais, tá bom? Então, nós temos aí um tempo agora de manhã e nós vamos gastar um tempo, mas prometo ser breve, ser objetivo, para que você possa aproveitar da melhor maneira possível. Achou aí o Gálatas 5, 16 a 25? Vamos ficar de pé mais uma vez? Só para acompanhar com toda a atenção. Gálatas 5, 16 a 25, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te suplicamos, ó Pai, que tudo aquilo que nós formos falar, ouvir aqui, haja, ó Deus, uma ação do Teu Espírito Santo, para que, ó Deus, possamos pronunciar a Tua palavra, que aqui, ó Deus, a Tua voz seja ouvida, e que, ó Pai, nós saiamos desafiados deste lugar a Te obedecer. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Sabe que esse texto, ele está dentro de um contexto maior. O pastor Fábio vai me ajudar lá projetando. Já está lá, né? Ele está dentro de um contexto maior. E esse contexto maior aponta para a relação entre pessoas, né? E depois, no decorrer aqui, você vai perceber que tanto as obras da carne quanto o fruto do Espírito tem uma relação com esse universo dos relacionamentos interpessoais, né? Se você observar, versículos 14 e 15, que são anteriores ao que nós lemos aqui, diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Percebe? Há uma preocupação, tanto nessa questão de cuidado com as obras da carne, quanto na manifestação do fruto do Espírito. Há uma preocupação como que isso afeta as nossas relações, né? Os nossos relacionamentos, né? E o último versículo do capítulo, versículo 26, diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Percebe?
questão de relacionamento também, né? Ou seja, o nosso texto aqui, da nossa reflexão, está envolvido nesse assunto das relações pessoais. Você vai entregar esse esboço? Ah, sim, pode entregar. Ele está ali me olhando assim, fixamente, como que pedindo alguma coisa. Mas tem um esboço que você pode acompanhar e anotar algumas coisas. E tem canetas também aí, não é isso? A caneta é empréstimo, né? R$1 por hora. Mas você devolve a caneta depois, tá? Mas é um esboço para você acompanhar, para você anotar algumas coisas, para que isso possa acrescentar um pouco, né, a sua atenção, a sua compreensão. Estava dizendo ali embaixo que aquele livro do Howard Hendricks, né, Ensinando para Transformar Vidas, me apavora. Porque lá no livro ele diz que quando a gente só fica ouvindo alguém, nós retemos 10% disso. Apavorado com isso, né? Eu estudo tanto, né? Aí você vem aqui e fala, a pessoa guarda só 10%, é muito pouco, né? Mas se a gente somar o ouvir com o ver, né, com uma projeção, isso já eleva o nosso nível de concentração. E se a gente puder ouvir, ver e anotar alguma coisa, aí melhora ainda mais, né? Então, me ajude aí. E é bom para você, né, porque você tenha algo depois. Então, o texto aqui, em linhas gerais, há uma preocupação nesse universo das relações humanas com que o cristão ande no Espírito. É preciso andar no Espírito. Esse é o último conselho lá no versículo 25, né? Se vivemos no Espírito, ou seja, se nós temos o Espírito dentro de nós, que é a ideia de que o cristão, uma vez convertido, o homem, uma vez entregue a Jesus, ele tem o selo do Espírito Santo na sua vida. Então Paulo está dizendo, se nós vivemos no Espírito, nós precisamos andar também no Espírito. Ou seja, nós precisamos permitir que o Espírito nos controle de alguma forma. Mas a pergunta é, o que nos impede de andar no Espírito? Essa que é a questão. Paulo vai responder dizendo que o que nos impede de andar no Espírito, e vamos pensar aqui mais especificamente nessa questão da paciência, não é? Nós como homens, nossa dificuldade de ser pessoas pacientes, nós somos impacientes. O que nos impede de ser homens pacientes, que andam no Espírito? Paulo vai dizer que o empecilho, o que estraga, é a carne. É a carne. Mas o que é a carne, afinal de contas, né? Qual é a definição que a gente pode dar de carne? Entenda, carne não é o corpo físico, a matéria. Embora muitas vezes você vai ler textos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, fazendo referência à palavra carne ao corpo, à matéria. Mas nesse caso aqui, não é necessariamente a matéria, o corpo. Mas quando Paulo fala de carne, ele está falando de uma tendência que todo ser humano tem, uma inclinação para fazer aquilo que é errado. Né? Todos nós nascemos com algo que nós chamamos de natureza pecaminosa, herdada lá de Adão. De Adão para cá, todos nós somos inclinados ao pecado, certo? Ou tem alguém aqui que não é, né? Todos nós temos uma inclinação para aquilo que é mal. Esse é o drama que o apóstolo Paulo, ele acaba assim, confessando, se abrindo, em Romanos capítulo 7. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Romanos 7, 14 a 24, você tem um dos textos onde Paulo rasga a sua alma, onde ele diz o seu drama interior. E a gente se identifica com ele. Porque a nossa tendência é pensar no apóstolo Paulo como assim um homem santo e um homem talvez vivendo uma vida reclusa, muito tranquila, lendo muitas vezes as leis de Deus e orando, né? aquela vida serena. Mas Paulo, em Romanos 7, versículos 14 a 24, ele diz assim,
Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Paulo está dizendo, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou quem me livrará deste corpo de morte, desse corpo morto? Então veja o drama de Paulo. Isso é a carne. Todos nós temos uma inclinação para o mal. Você tem vontade de fazer o correto. Você vem para o culto, domingo. O pastor prega, mas com toda vibração, unção, entusiasmo. Aí você sai daqui, agora vai. Agora eu vou ser um homem segundo o coração de Deus. Eu vou ser o marido, o melhor marido que a minha esposa poderia imaginar. Seu pai exemplar, você é o profissional, você aquela pessoa. Até que comece segunda-feira. Segunda-feira, antes do meio-dia, você já está assim, puxa vida, mas eu queria tanto fazer a coisa certa. Mas quando eu me vejo, eu estou fazendo errado. É o drama do apóstolo Paulo. É o meu drama, o seu drama. Que gostaria de ser de uma forma, mas há em nós uma inclinação para o mal. Deixe-me ilustrar isso para você entender melhor. Por exemplo, sabe o urubu? O urubu que fica voando por aí? Quando é que o urubu aparece? O urubu só aparece quando tem alguma coisa morta. Quando você vê urubus voando por aí, é porque alguém morreu. Um animal, algum lugar, está perdido por aí. E é interessante porque a natureza do urubu pende para aquilo que é podre. Você pode ir no açougue, você pode comprar, por exemplo, um filé mignon, Angus, sabe assim? Aquela coisa que você adora, aquela carne fresquinha para fazer um churrasco. E você pode jogar essa carne lá, perto de um urubu. Ele vai ficar olhando para aquela carne, sabia? E ele vai esperar. Quando ela começar a apodrecer, que ela começar a cheirar mal, aí ele vai lá e começa a bicar aquela carne. Não é estranho? Por quê? Porque a natureza dele tende para isso. Não é como a nossa natureza. A nossa natureza, quando você olha uma carne podre, um mau cheiro, você tem repugnância. Mas para o urubu não, aquilo é dá água na boca, não é? Porque nós somos de naturezas diferentes. Veja o porco, por exemplo, embora mudou muito, porque tem muito porco de laboratório hoje em dia, mas o porco em sua natureza original, ele gosta de sujeira. Você pode querer ter um porco na sua casa. Já vi na televisão pessoas que têm. Mas você pode pegar o porco, dar um banho nele. Você pode passar perfume nele. Você pode colocar um lacinho nele. Você pode fazer uma caminha bonitinha para ele dormir. Criar um espaço para ele.
Mas a primeira oportunidade que ele tiver de se lançar numa poça de lama, ele vai fazer. Sabe por quê? Porque a natureza dele pende para isso. Ele é inclinado para isso. Quase que a gente podia dizer, ele foi feito para isso, né? Então, nós seres humanos temos uma tendência para o que é podre, por aquilo que é sujo em termos espirituais. Sempre buscar a Deus, ter o fruto do Espírito, vai ser um esforço maior. Naturalmente nós não vamos para isso. Naturalmente a gente pende para o outro lado, não é? Veja uma criança pequena, por exemplo. Né? Criança nasce com uma natureza pecaminosa. Eu tenho 3 filhos, hoje já rapazes, né? Mas quando eram pequenos, me lembro do meu primeiro filho, pai de primeira viagem, começava a chorar, bem na hora que a gente queria dormir. Aí você pega aquela criatura pequenininha e você põe no colo. E você faz um movimento mais ou menos assim, né? Aí para de chorar. Aí você para o movimento e ele começa a chorar de novo. Você tenta colocar no berço, ele chora. Você pega do berço, ele para de chorar. E você olha aquela carinha bonitinha, tentando assim convencer o pai. Pai, muito melhor no seu colo do que no berço, né? Mas aquilo é uma carinha de Adão, sabe? Assim, de pecador miserável. Porque está tentando manipular a gente. É um bebê. Já viu criança quando começa a andar, gatinhar? Ele tenta mexer numa coisa, né? E olha para você. Ele diz, não. Mas a tentação, toda vez que você diz não, aquilo é tentador. O que tem? Por que me diz não? É uma inclinação. Então, nós seres humanos, nós temos uma inclinação para o mal. Entenda isso. Mas eu quero que você entenda mais uma coisa nesta manhã. Entenda assim, se todos nós temos uma inclinação natural para o mal, eu e você, nós precisamos de uma ação sobrenatural para que a gente possa manifestar o fruto do Espírito na nossa vida. Entende isso? Vou repetir. Se nós temos uma inclinação para o mal, nós só vamos conseguir, por exemplo, ser homens pacientes, que é o nosso tema aqui hoje, se houver uma ação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Naturalmente, não vai dar. Não vai dar. Não adianta você ficar orando dizendo assim, Senhor, muda minha esposa. O meu problema é ela. Ela me irrita profundamente. Ela tira a minha paciência, né? Muda os meus filhos. Se a minha casa fosse diferente, a estrutura dela. Se eu ganhasse mais. Se eu tivesse, sei lá, de repente um outro tipo de trabalho. Se eu saísse dessa rotina que eu tenho. Nada disso vai resolver. Para resolver o nosso problema, nós precisamos de uma ação sobrenatural de Deus. Porque nós precisamos vencer essa inclinação que nós temos para o mal. É Deus que vai nos endireitar. Por isso, preste atenção, anota aí. Eu queria deixar 3 desafios desse texto, antes da gente definir do que nós estamos falando, né? Da tal da paciência. O primeiro desafio é que nós precisamos ter a consciência de que a luta da carne, dessa inclinação que se manifesta em nossos membros, é contra o Espírito, com letra maiúscula. Esse é o primeiro desafio. Nós precisamos nos conscientizar disso. Paulo diz, versículo 16 a 18, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Paulo está dizendo o seguinte, há uma guerra dentro de nós, há uma guerra dentro de você. De um lado do ringue, tem a carne.
que é ousada, né? O pecado que se manifesta em nós tem ousadia, tem experiência, aprecia o que é podre, o que é sujo, é pecaminosa, quase que incontrolável, te força a fazer o que é ruim. De um lado do ringue nós temos isso. Mas do outro lado do ringue nós temos o Espírito, que não é o Espírito do ser humano, é o Espírito Santo, que Paulo está dizendo aqui, que habita em nós, é santo, é bendito, como diz a palavra, deseja muito dar direção à sua vida, mas lembra que Paulo vai ensinar que nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos até mesmo fazer com que a luz do Espírito se apague em nós, se a gente for dando vazão para a carne. Mas Ele está ali, lutando por nós, desejando trabalhar na nossa vida e vencer esta guerra. Mas dentro de nós existe essa luta. De um lado a nossa tendência humana, do outro lado o Espírito Santo de Deus querendo vencer. Só que isso acontece dentro da gente, dentro de você. E aí, o que Paulo está dizendo é que nós temos uma participação nisso. Nós precisamos aprender a viver de uma forma que Paulo está dizendo lá no versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. A luta da carne é tirar de nós essa possibilidade de depender do Espírito, de ser guiado por Ele. E eu preciso aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Porque há uma guerra dentro de mim. Cada vez que o Espírito Santo não tem controle sobre a minha vida, a carne vence. E esse é o nosso problema. E a paciência vai pelo ralo, né? E a gente acaba sofrendo com isso. Então a luta da carne é para tirar essa dependência. Paulo tinha experiência com isso. Lembra o texto que a gente leu agora há pouco? De Romanos 7. Paulo diz, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Há alguma coisa dentro de mim. Por isso que no versículo 24 e 25 de Romanos 7, Paulo vai dizer, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele responde assim, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Não sei se você entende muito o que Paulo está dizendo aqui, mas é muito provável que Paulo, já que escrevendo aos Romanos, ele tivesse fazendo algum tipo de alusão a algo que acontecia no contexto romano. Não sei se você já leu sobre guerras romanas, exércitos romanos, mas os romanos eram muito cruéis. Você havia alguma coisa que o romano gostava era de crueldade. E os romanos, eles saíam, o exército saía para guerrear, e ele vinha de uma guerra, voltando para a cidade de Roma, com dois problemas. Um problema chamava-se os mortos de guerra. Ou seja, são os seus próprios soldados que morriam na guerra, mas não pode deixar lá. Tem que trazer os mortos de guerra, né? Numa época não tinha avião, não tinha carro, não tinha nada disso, né? Só tinha cavalo. Então esse era um problema. Como é que nós trazemos de volta os mortos da guerra? Os nossos mortos, para entregar para as viúvas, para os filhos, né? Para que faça o sepultamento deles. E o outro problema eram os prisioneiros de guerra. Ou seja, eles vão, lutam lá, mas eles capturam algumas pessoas. E tem que trazer as pessoas capturadas. Isso fomentava o mercado de escravo em Roma. Então você tinha que ter gente, prisioneiro de guerra, para ser escravo. O que o romano fazia? O romano pegava o morto dele e amarrava no prisioneiro. De modo que o prisioneiro vinha caminhando com o corpo morto, assim, entendeu? O tempo todo. Você já imaginou isso? Vinha. Então diz que quando se entrava na cidade, esse prisioneiro começava a gritar assim, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Né? Desse corpo morto. Porque isso era amarrado com cinturões de couro. E tinha que vir um soldado e fazer assim, passar uma espada para que me sinta livre. Né? Talvez Paulo fizesse alusão a isso.
imaginando um prisioneiro de guerra entrando na cidade assim, desventurado homem que sou, quem pode me livrar desse corpo de morte aqui que está em cima de mim? E só o general podia. E Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo, né? Porque é Ele que pode ordenar, dizendo, tira essas amarras daí, né? Me livra desse corpo de morte, para que eu possa ficar livre, né, desse peso que vem sobre mim. Entende isso? Não tem uma coisa pesada em cima de você? Você não sente isso, né? Tem hora que fala, puxa vida, eu queria tanto ser diferente. Eu queria tanto evitar algumas coisas. Eu queria ser mais paciente. Às vezes a gente se prepara, né? Vai lá, fala, não, hoje eu vou surpreender minha mulher. Fazer um jantar. A hora que ela chegar do trabalho dela, mas vai estar pronto. Aí a mulher chega. E você, o cheiro que está, a mesa posta. Ela vai me dar um abraço, um beijo. Depois disso vai rolar muita coisa ainda. Mas às vezes a mulher chega, aquela filha de Eva, pecadora, e ela chega, ela olha o que você fez e diz assim, mas isso era para o almoço amanhã. Não acredito que você fez hoje. Que inferno, né? Quem me livra do corpo dessa morte? Né? Que vontade de jogar tudo fora, né? Você não vai comer nada agora também, né? Vai comer amanhã, frio. Porque há alguma coisa que guerreia na gente. Qualquer coisinha nos tira daquela meta. Qualquer coisa nos desvia do foco. Eu gostaria de agir assim, mas eu não consigo. Tem um peso sobre mim. Quando eu vejo, estou eu falando besteira, pensando besteira, fazendo besteira, né? Quem pode me livrar do corpo dessa morte? Entenda nessa manhã que esse é o primeiro desafio. Nós precisamos entender, ter essa consciência de que há essa guerra dentro da gente. Nós precisamos aprender a conviver com isso. E fazer com que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. O segundo desafio, nós precisamos ter a consciência acerca da origem das ações que nós praticamos. De onde elas vêm, afinal de contas. Paulo vai dizer que as obras da carne são manifestas, ou seja, elas são claras, são conhecidas, como traduziu a versão do Almeida, Revista Atualizada. Mas ainda assim, ele mesmo se viu na necessidade de fazer uma revisão, escrevendo aos Gálatas. Porque nós sempre precisamos renovar essa nossa consciência. De onde vêm as nossas ações, afinal de contas? Aí Paulo vai listar 15 pecados, que podem ser vistos numa divisão de 4 grupos. Aqui nós temos pecados ligados à moral, e começa assim, como é comum no Novo Testamento, né? Encabeça as listas: prostituição, impureza, lascívia, são pecados ligados à moral. Tem pecados ligados à religião, que é idolatria e feitiçaria. Tem pecados ligados aos relacionamentos interpessoais, aí a lista é grande: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E tem pecados ligados ao cuidado com o corpo, que é a bebedice e a glutonaria, né? Para nós, mais fácil pensar na bebedice, glutonaria deixa de lado, né? A gente acha que beber é pecado, mas comer nem tanto assim. Acabamos de pecar agora há pouco. Mas a gente gosta dessa coisa de pensar sempre no negativo da parte da bebedice, mas não no negativo da parte da glutonaria, que é o comer em excesso, né? Comer sem necessidade, né? Então, observa que a lista de pecados ligados a esse universo das relações humanas, dos relacionamentos, é a maior lista. E a razão disso tem a ver com o contexto que a gente falou no início lá, né? Mas entenda uma coisa: todos esses itens que são relacionados aqui são igualmente classificados como obra da carne. Ou seja, se você costuma promover discórdias entre as pessoas, você é tão carnal quanto aquela pessoa que se prostitui. A gente gosta de fazer diferenciação de pecado para pecado, né? A gente se sente bem com isso, confortável. Mas Paulo está dizendo que isso é igualmente obra da carne.
se você não controla a sua ira, se você não é paciente, que é o termo que nós estamos falando aqui, você é tão carnal quanto a pessoa que não controla seus desejos sexuais. É a mesma coisa. Porque é uma obra da carne também. Então, é preciso entender isto. Entender que a falta de paciência também é obra da carne, não é? Tem a ver com algumas dessas coisas que estão dizendo aqui. Então, não dá para escolher o que eu estou praticando ou não. Da mesma forma, Paulo está falando do fruto do Espírito. E lembra, eu acho que você está cansado de saber disso, né? Que o fruto é um só, como se fosse uma laranja, sei lá, um mexerica, alguma coisa que tem vários gomos. Então ele diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, nessa tradução. Sabe que a longanimidade é a paciência que nós estamos falando aqui. Mas tudo isso é igualmente fruto do Espírito. Mas entenda que quando Paulo está falando fruto do Espírito, é um conjunto de virtudes. De modo que você não pode escolher, não é uma estante que você vai lá e escolhe. Fala, não, eu queria ser, sei lá, amoroso. Não, mas paciência eu quero deixar lá, não vou pegar não. Não é isso. Se você, por exemplo, diz que tem amor, mas não é paciente, você pode até dizer que você é uma pessoa amorosa, mas você não pode dizer que você tem um fruto do Espírito. Entende a diferença? Porque para você dizer que você tem um fruto do Espírito, você tem que ter tudo isso. Você não pode escolher. Não é uma estante que você pega o que você quer. Tem que ter tudo. Então não basta você esbanjar alegria. Não, eu sou um cara alegre. Sou alegre. E eu tenho o fruto do Espírito porque eu sou alegre. Não. Você pode ser alegre, mas se você não tem mansidão, por exemplo, você pode dizer que você é um cara alegre, só isso. Mas dizer que tem o fruto do Espírito, você tem que ter mansidão também. Esse conjunto de virtudes precisa se fazer presente na sua vida. Não é uma escolha. Não é você que vai lá e opta, eu quero esse, aquele ali, não dá para mim. Né? Você pode dizer que você tem esse e aquele. Mas você não pode dizer que você tem, de fato, o fruto do Espírito manifestando em você. Então nós precisamos ter consciência disso. De onde vêm as nossas ações? Vêm de obras da carne, da inclinação da carne. E vem porque muitas vezes eu não entendo que eu deveria buscar com que o fruto do Espírito se manifestasse na minha vida. E lembra que o fruto do Espírito, ele vem porque a pessoa é cheia do Espírito Santo. Né? E aí o que nasce disso é o fruto. Né? Fruto é isso aqui. Esse conjunto de virtudes que precisa aparecer na nossa vida. O terceiro desafio, nós precisamos ter consciência de que a carne, ela já foi crucificada com Cristo Jesus. O texto fala isso. Versículo 24 diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Louvado seja Deus, não é? A carne já foi crucificada. Mas quando é que isso aconteceu? No momento que você entregou a sua vida para Cristo, sua carne foi crucificada. Agora, entenda uma coisa. Lembra quando Jesus foi crucificado? Quando Jesus foi crucificado, tinha uma multidão dizendo assim, ó, desce da cruz, se é Deus, desce da cruz, não tinha lá? Porque uma pessoa crucificada não é uma pessoa morta. E quando Paulo diz que a carne já foi crucificada, não está dizendo que a carne está morta, mas ela está crucificada. Ela está presa à cruz de Cristo, mas não morta. Por isso que você luta com ela, né? Porque ela não está morta. Ela está apenas crucificada. Eu tenho a impressão de que essa é justamente essa imagem, né? É uma carne crucificada, mas um mundo clamando, dizendo, desce, 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 desce. E lá em Colossenses, capítulo 3, versos 5 e 6, Paulo vai nos ajudar a entender melhor isso aqui. Colossenses 3, 5 e 6 diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele vai elencar
prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Entenda uma coisa: cada vez que você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você está fazendo morrer essa natureza terrena, porque ela não está morta, ela está crucificada. Ou seja, Deus nos dá todas as condições para poder matar essa natureza pouco a pouco. Ela está na cruz, mas ela precisa ser morta por nós. A gente vai matando. Cada vez que você diz, não, estou morrendo de vontade agora de explodir. Não, né? Estou uma inclinação para fazer uma coisa errada. Não vou fazer. Você vai matando, né? Você vai acostumando com aquilo. Não sei como é que é a sua vida, de onde você veio, se você já teve algum vício. Mas quando você é viciado, é difícil você largar aquilo, né? Você vai largando pouco a pouco. Sabe que tem clínicas, por exemplo, de recuperação de drogados, que faz isso pouco a pouco mesmo. Que vai dando droga, mas vai tirando a droga aos poucos, né? Não estou dizendo se isso funciona, está certo, está errado, só estou dizendo que faz assim, né? Justamente porque, assim, é difícil. Tem gente que fuma, por exemplo, e vai parando de fumar aos poucos. Você vai acostumando com aquilo, né? Adquirindo um novo padrão de vida. Então, imagina-se que uma coisa correta, também você vai aos poucos. E você vai matando. Agora, eu não sei, nós vivemos um tempo da magia, né? Me parece que a religião virou uma coisa mágica. A gente gosta de coisa mágica. A gente vem para a igreja, fala assim, pastor, faz uma oração forte por mim. Tem uma mulher me tentando demais. Vizinha minha lá. Uma mulher para tentar a gente. E a minha mulher anda meio baleadinha, meio feinha, assim, meio desarrumadinha. E aquela mulher cheirosa, eu olho para aquela mulher. Pastor, faz uma oração forte para mim. Você acha que oração forte resolve? A gente vive na época da magia, a gente gosta de magia, né? Quer que vem para a igreja para que uma oração resolva, para que vir ao culto resolva. Mas entenda que para você manter essa carne na cruz e matar pouco a pouco, tem que ter esforço, né? Nós nos esforçamos. Eu vou matar minha carne lá. Vou dizendo não aqui, não ali. Eu me esforço. Eu tento fazer alguma coisa. Não é magia. Não é querer que alguma coisa aconteça de repente. E aí, no estalar de dedos, tudo vai mudar. Mas às vezes é um exercício constante de piedade, de oração, de leitura da palavra, de santificação. É um processo. Às vezes demorado. Mas se a gente está comprometido, conforme Paulo diz, se vivemos no Espírito, nós andemos também no Espírito. Significa que eu confio que só o Espírito pode fazer em mim o que eu não posso fazer por mim. Então eu dependo dele, eu creio nisto. Não é uma obra minha, é uma obra dele. Eu apenas participo nisso num processo de santificação, de luta. De não brincar com o pecado, de fechar minha boca, de me segurar, né? De colocar vigia nos meus olhos, de fazer uma aliança com os meus olhos, como disse Jó, de não ficar olhando para qualquer coisa. E quando eu faço isso, eu estou andando no Espírito, permitindo que Ele me guie cada vez mais, não entristeço Ele, não apago. E eu vou cada vez mais matando essa natureza terrena que eu tenho. Então pense nesses desafios e pense assim, a quem você está submetido? Porque às vezes a gente se deixou vencer. Eu vivo submetido à carne mesmo. Posso fazer o quê, né? É inclinação, vou lá e faço. Ou você submete ao Espírito de Deus. Vai buscando e vai se santificando, para que o Espírito domine sobre você e tire você dessa rota do engano que muitas vezes nós estamos caminhando por ela. Bom, entendendo esses desafios gerais do texto, me deixa aqui definir o que é paciência. O que é paciência?
palavra usada em Gálatas 5:22 é uma palavra composta por duas palavras. Vai aparecer em grego ali. Olha lá, está em grego. Olha, vocês vão aprender grego. Isso aí se lê assim, ó, macrotimia. Macrotimia é a junção de duas palavras. Macro e timia. Macro, a gente usa muito no português, né, para se referir a uma coisa maior, né? Macro-região, a gente não usa assim, né? Macrobiótico, algumas coisas a gente usa assim, né? Micro, pequeno. Macro, grande. Então tem a ver com extensão, com dimensão, com grandeza. Agora, timos, a palavra timos, de onde vem timia, em linhas gerais, é fúria, é ira. Você vai dizer, mas não faz sentido, né? Como é que paciência pode ser uma grande ira? Mas lá no tempo do grego clássico, significava uma grande disposição de controlar a ira. Essa era a ideia de macrotimia. Era a ideia de você ter uma disposição extensa de conter a ira. Isso é paciência. Mas é muito interessante porque timos, a palavra timos, lá na antiguidade, tem a ver com isso aqui. Sabia? Aliás, tem um médico aqui, mas existe aqui dentro, acho que foi Galeno, no século II, que deu o nome de timo, que é uma espécie de, não sei se é glândula, alguma coisa assim, uma parte do corpo humano aqui, lá dentro, que é responsável por essa coisa de imunidade, né, de controlar, entrar de bactérias e tudo mais. Mas timos é isso aqui. Sabe o que é timos? No conceito grego, é esse ato que você faz assim, ó. Timos é respiração. É interessante que na Ilíada, diz assim, Aquiles diz, levantando-se como fumaça no peito dos homens, Agamenon irritou-me. Mas deixemos os grandes serem grandes e aquietemos o timos no nosso peito. A ideia é assim, ó. Você percebe o que significa macrotimia? Macrotimia é quando você faz... É uma grande respiração. É quando você tem vontade, às vezes, de responder e você diz... Você respira, né? Isso é paciência no grego, né? Você precisa aprender a respirar. Esse é o sentido. É ter uma grande respiração. A gente acostumou a falar em português assim, ó, conta até 1000, né? Conta até 10. Mas a ideia é, deixa passar. Porque às vezes a fúria é essa coisa que surge, mas aí você deixa passar. Não reage agora. Isso é paciência. Você espera, né? Por isso que vem essa palavra que vem de origem latina, né? Longanimidade, que é a ideia de um ânimo longo. Quer dizer, é a pessoa que não tem pressa em resolver, é paciência, né? Mas a ideia original é de uma grande respiração. Alguém consegue encher o peito e soltar. Essa é a ideia, né? É saber trabalhar com timos, né? Aquilo que está dentro do peito, saber aquietar o peito da gente. Isso é paciência. Então pensa nisso. Quando você estiver lá, sendo desafiado a sua paciência no trabalho, por exemplo, né? Enche o peito, solta o ar, né? Dá essa respirada. Quando em casa, os filhos fazem alguma coisa que parece que dá vontade de soltar nossa fúria. É hora de encher o peito e soltar. Respira. Tem uma macrotimia. Faça com que haja uma extensão da respiração. Porque isso vai acalmar você. Você não precisa responder naquele momento, né? Não precisa fazer nada naquele momento.
quando nossos filhos eram pequenos, só para você entender, o menor hoje tem 19 anos. Eu tenho 3 filhos, né? O Lucas, João e Timóteo. A ideia era fazer o Novo Testamento inteiro, mas aí foi ficando caro. Então a gente ficou só com o Lucas, o João e o Timóteo, né? Mas o Timóteo é o mais novo, tem 19 anos. Mas quando eles eram pequenos, nós adotamos como prática, que eu vim de uma criação, minha esposa obviamente veio de uma outra criação. Minha esposa criada sem pai, né? Com um padrasto depois de um certo tempo, mas o pai dela morreu quando ela tinha meses de vida, né? Então ela não conheceu o pai, não teve essa figura do pai. E eu venho de uma família, de um pai italiano, vivo até hoje, 86 anos, sem meu pai, o senhor Antônio Lazzarini Filho, né? De uma criação bem austera e tudo mais, né? Então nós tivemos que adotar alguns princípios com os nossos filhos, né? E um desses princípios era o seguinte: qualquer lugar que tivesse na casa, se houvesse alguma desobediência, que precisasse de uma disciplina, porque às vezes só falar resolve, né? Mas se precisasse de uma disciplina, nós tínhamos um lugar. E a criança tinha que ser conduzida, né? Humilhante, a gente conduzia para aquele local. E o local era um banheiro de casa, um lavabo, na verdade, que tinha lá uma cadeirinha de criança. E a gente dizia assim, ó, vai para a cadeirinha. E aí, então, ia lá e sentava na cadeirinha. Então, depois que a gente ia lá, mas isso para nós era didático, pedagógico. A gente não queria assim, a criança fez um negócio, já pega, começa a bater na criança de qualquer maneira. Não. E lá no banheiro nós tínhamos uma varinha, chamada carinhosamente de psicóloga, né? Ele falava, vamos na psicóloga, era lá. Entendeu? Era para não gastar com psicóloga depois, né? Até hoje não gastei com psicóloga. Mas era pedagógico, entendeu? Essa ideia de a gente respirar. Às vezes eu vou olhar para ela e falar assim, vai você, porque do jeito que eu estava, eu vou matar esse menino, né? Porque você está... Né? Mas esse tempo é para respirar, é para desenvolver uma macrotimia, sabe? Vai, respira, chega lá, conversa, olha no olhinho dele, né? Agacha lá, se ajoelha no nível dele, conversa, o que você fez, não sei o quê, papapá, está arrependido, não sei o quê, varinha no bumbum, chora, abraça, pede perdão, pronto. Né? Mas é importante isso. Quando a gente aprende a respirar. Paciência é aprender a lidar com o timos que está dentro de você, né? Essa respiração que quer explodir. E por isso que acaba tendo um sentido aí de fúria, de ira, né? Esse ar que quer sair, mas quer sair para uma coisa negativa, mas eu transformo isso numa coisa positiva. Eu transformo numa macrotimia, numa paciência, num ânimo longo, para que eu possa controlar aquilo que eu faço de fato. Quais são os fatores que fazem pressão? E eu quero terminar aqui só te deixando esses fatores. Quais os fatores que fazem pressão sobre a paciência da gente? Um dos fatores é o tempo. O tempo. Sabe que Tiago, capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer assim: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. O contexto aqui, Tiago está falando sobre ser paciente até a volta do Senhor e tudo mais. Ele vai usar como ilustração a ideia do lavrador. Mas naquele contexto, as primeiras chuvas eram outubro, novembro, ao findar do ano, né? E as últimas chuvas eram abril e maio. E diz então que o lavrador tinha que ter paciência para esperar a semente germinar, que é um exercício de paciência. Não sei se você vem de contexto rural, já participou disso, né? A vida agrária. Exercício de paciência, não há o que fazer. Você planta a semente lá e fica esperando, né? Não é uma máquina que produz uma coisa, não é uma coisa que você pode determinar, não, olha, nós vamos começar a fazer isso, né? Com um mecânico, por exemplo, começar a trocar o pneu do carro tal hora, vamos terminar tal hora, pronto. Né? Nem Fórmula 1, já viu? Trocando pneu, né? Tem até, mede lá o tempo, quem é mais rápido, trocar rapidinho. Quando se lida com vida agrária, não tem como fazer isso. Não tem como.
Quando você lida com animais, né? Bota animal para cruzar. Ficou grávida, não ficou? Tem que esperar, né? As coisas naturais, elas têm os seus processos naturais. E é isso que Tiago está dizendo aqui. O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber aquelas primeiras e as últimas chuvas, que vão fazer o fruto, a árvore germinar e o fruto aparecer e tudo mais. E à medida que esse tempo passa, diz o versículo 8, Tiago vai dizer: fortalecei os vossos corações. Esse é o conselho. Porque o tempo, não tem jeito. Há algo que nos pressiona. E a pressão tem a ver com o tempo. A gente gostaria, muitas vezes, de ter mais tempo. Gostaríamos que o tempo, né, não corresse tão rápido assim. Tempo. Vai fazer o quê? Né? Então, esse é um fator que faz pressão sobre nós, o tempo. Tempo, né? Não arrumo namorada, né? Os meninos dizem aí, né? O tempo está passando, Outro dia o menino falou: pastor, estou ficando velho já, 18 anos já, e não arrumei uma namorada ainda. Eu falei: cara, pelo amor de Deus, não está tão velho assim. Mas o tempo, essa preocupação com o tempo, isso faz pressão sobre nós. Sabe que diz que quando o Thomas Edison, que foi o inventor da luz elétrica, diz que ele testou 700 vezes esse negócio. E dava errado. O invento não dava certo. Aí diz a história que um dos seus assistentes falou para ele assim: fracassamos. Depois de 700 vezes, você tem que falar: fracassamos. E diz que ele respondeu assim: não fracassamos. Agora sabemos mais desse assunto do que qualquer outra pessoa. E estamos mais próximos de encontrar a resposta, porque agora conhecemos 700 coisas que não podemos fazer. Não chame isso de erro, disse lá o Thomas Edison. Chame de treinamento. Nós estamos treinando. E graças a Deus a paciência de Thomas Edison, né? Nós temos hoje luz elétrica, né? Que ele ficou naquilo, até dar certo. Paciência. Então nós precisamos aprender a lidar com o tempo. O tempo faz pressão sobre a gente. E esse é um grande problema. O tempo tira a nossa paciência. Nós precisamos aprender a viver nessa dimensão do tempo. E aprender a lidar com as quantidades, com a qualidade de tempo, para que a gente possa ter melhor paciência, né? Lidar melhor com o nosso timos, né? Com a nossa respiração. O segundo fator que faz pressão sobre nós são as pessoas. Pessoas nos pressionam. Pessoas nos irritam. Pessoas tiram a nossa paciência. Viver em comunidade na igreja não é fácil não, né? Porque você se depara com gente que você vê, às vezes não gostei muito da pessoa, sabe? Não faz muito meu tipo, né? A pessoa, mas você tem que conviver com ela. E às vezes a pessoa, ela tira a sua paciência, né? Aquela pessoa que no grupo do WhatsApp, mas ela manda toda hora uma coisa, né? E ela acha graça de coisa que ninguém acha graça. E ela quer comentar tudo. Ela quer discutir tudo. Aquilo tira a paciência da gente, né? Mas é assim, pessoas pressionam a nossa paciência. É um fator que vem para cima da gente. Mas entenda assim, todos nós estamos num processo. A gente precisa ter paciência uns com os outros, né? Eu sempre falo para casais e digo assim: sabe qual é o seu problema, marido? Você resolveu casar com uma mulher pecadora. Esse é o problema, né? Você não devia ter feito isso. Mas você casou com uma mulher pecadora. E qual é o problema da mulher? Ela resolveu casar com um homem pecador também. E tinha outra solução? Não tinha, né? Então entenda assim, a sua mulher é pecadora, o seu marido, né, no caso da mulher, é pecador, não vai ter jeito. Então nós sempre vamos nos sentir pressionados por pessoas que são criaturas inacabadas, né? Está crescendo espiritualmente ainda, está lutando com algumas coisas. Os filhos são pecadores, né? Os pais são pecadores. Sogra também é pecadora. Meu Deus, sogra é muito pecadora. Mas são pessoas que pressionam a gente.
E a gente tem que lidar com paciência. Eu sempre falo que a gente deveria usar uma camiseta assim, desculpe, estou em obras, né? Alguma coisa assim, né? Desculpe o transtorno, Deus não me acabou ainda, né? Eu estou ainda em operação. Mas você também é assim, você também tira a paciência dos outros. Você acha que não, né? Mas você tira a paciência dos outros. Então, pessoas é mais um fator que acaba pressionando-nos, tira a nossa paciência. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Lidar com o tempo, lidar com pessoas. Em terceiro lugar, nós precisamos aprender a lidar com circunstâncias também, né? As situações adversas arrancam a nossa paciência. Especialmente homem. Homem é muito ligado à rotina, mais do que mulher. Mulher gosta de sair, já viu? Homem planeja assim, não, hoje à tarde, sábado, já que vai ter esse encontro de homens aqui, tem que ficar ouvindo esse pastor falar, daqui para a noite, eu vou fazer nada. Nada, mas nada. Você vai chegar na tua casa. Você vai se deparar com a agenda da tua mulher. Sabe o que eu pensei para hoje à noite? É uma situação adversa. Você não está planejando isso. A gente gosta de rotina. A gente gosta de entrar no trabalho no mesmo horário, sair no mesmo horário, chegar em casa do mesmo jeito. Né? A mulher cansa disso às vezes. Né? Uma vez uma esposa me falou, meu marido está chegando lá. Ó o barulhinho do portão. Ó. Ele nunca falha, é o mesmo jeitinho. Tal. Ela diz que até relação sexual é o mesmo jeitinho, né? De ladinho assim. Mesmo jeitinho, não tem jeito. Né? Não muda nunca. Porque o homem gosta dessas coisas, né? É rotina. Ele aprende um jeitinho de fazer, é daquele jeito que ele faz, né? Nem lá no passado, enrolar cigarro. Lembra o cara enrolando cigarro? É o mesmo jeitinho. É o mesmo horário, ele pega a palhinha lá, pega o fuminho, põe lá, enrola o cigarro, fala que está com o pito aceso, né? A gente gosta disso. Homem gosta disso. Homem não sai muito da linha, né? É o mesmo jeitinho. Roupa, então, outro dia a mulher falou, meu pastor, fala para meu marido trocar a camisa. Eu já escondi a camisa. Ele vai lá e pega a mesma camisa. Quando ele gosta de uma camisa, é aquela camisa. Todo domingo ele usa a mesma camisa, ele vem na igreja com a mesma camisa. Estou cansado de ver o Facebook da igreja, quando aparece foto nossa, está lá ele com a mesma camisa. E senta no mesmo lugar. Dá a impressão que, né? Não sai dali, né? Homem gosta de rotina. Agora você imagina, esse homem apaixonado, agarrado à rotina, quando sai fora dos eixos, mexe com a nossa paciência, né? Nós não gostamos disso. Mexer no orçamento, nossa, né? Quando a mulher chega e diz para você assim, meu bem, sabe o que é esse mês? Aconteceu uma coisa que eu não estou entendendo por quê. Ela fala assim, né? Sei por quê. Fui no supermercado fazer compra, mas tudo aumentou. E ela chega com aquela, meu bem, nosso país está afundando. Porque aumentou tudo no supermercado. Mas ela quer dizer que, na verdade, dá para gastar 500, gastou 800, né? Isso mexe com você, não mexe? É a circunstância. Opa, eu prefiro a rotina, eu prefiro aquela coisa contabilizada, certinho, cartesiana, né? Quando sai disso, opa, já fico impaciente, né? Nós não gostamos quando a mulher vem e fala alguma coisa para nós que saiu um pouco daquilo que a gente estava pensando, né? No trabalho é a mesma coisa, né? Quando alguém vem e tenta tirar você daquilo, né? Nós não gostamos. É um fator, é a circunstância. Mas entenda que muitas vezes Deus vai querer usar a circunstância para mexer com a gente mesmo, para tocar na paciência da gente. Né? Tinha um diácono que falava assim, a gente tem que orar para Deus, para que Deus me dê paciência. Porque se eu orar para Deus me dar força, eu mato alguém. Né? Porque se Deus me der força, eu pego alguém. A gente precisa aprender que a circunstância sempre vai nos desafiar a paciência. Não é questão de força.
É questão de saber lidar com a nossa macrotimia, né? Encher o peito e soltar. Enfrentar o tempo, enfrentar as pessoas, enfrentar as circunstâncias. Sabe que há um texto, que é o texto que eu quero que vocês trabalhem um pouco agora. Está lá em 1 Samuel 13, 8 a 13. Que o rei Saul, ele tem um problema com paciência. É isso que eu queria que vocês avaliassem. Aí tem algumas questões, na verdade são 5 questões, né? Vão aparecer 6 aí, mas a primeira é só uma orientação para que você leia o texto, de fato, depois responda. Eu dou aula de exegese, eu sempre digo assim, exegese começa com leitura, né? O nosso problema é que a gente não gosta de ler, a gente já quer interpretar, né? E a gente gosta de ler um texto bíblico pensando na Dona Maria já. A Dona Maria precisava ouvir isso aqui. Mas antes de fazer qualquer coisa, leia o texto, né? Leia aí pelo menos umas 3 vezes, tenta entender um pouco o que vem antes, o que vem depois, para entender o texto. E aí depois, então, passar a responder essas questões, tá? Como é que nós vamos fazer, senhor Alexandre Valota? Porque, na verdade, assim, a gente quer dividir em pequenos grupos. Acho que 4 pessoas, a gente consegue fazer isso? 4, no máximo 5 pessoas, né? Se quiser 3 pessoas, não tem problema. Mas vamos dividir em pequenos grupos e responder essas questões. Então, no primeiro momento, eu quero assim, que vocês respondam. Nós vamos dar aí 15, 20 minutos para fazer isso, né? Pode ficar tranquilo, direitinho. E depois nós vamos abrir para que a 6ª questão, compartilhar pelo menos 2 lições que você extrai do que ocorreu ali com Saul, para a gente poder compartilhar aqui na frente, tá? Alguns testemunhos do que está aprendendo sobre esse texto. E depois eu fecho aqui com uma aplicação disso para as nossas vidas, tá bom? Vamos fazer isso, então? Vamos ver alguns que possam, de repente, compartilhar aí algo que você aprendeu. Só ficar de pé e aí o microfone vai até você, né? Em linhas gerais, a história é muito interessante, né? O Saul, havia um combinado, né, que ele precisava esperar o Samuel. Samuel, lembra que nesse contexto é profeta, é sacerdote, é o religioso. Não se pode ir à guerra ou fazer um evento novo sem que pudesse ter um ato religioso. Ele queria que tivesse, né? Mas assim, ele não teve paciência. Diz que 7 dias depois ele já aguentou mais, né? Mas se você ler o contexto todo, você viu que o Samuel tinha falado para ele que era para esperar 7 dias, né? Só que provavelmente no 7º dia, já de cedo, ele já está pressionando demais, né? A coisa. Muito bem, alguém quer compartilhar? Levanta a mão aí, homem ao máximo, homem corajoso. Olha lá, apontou lá. Ó. Não é corajoso, mas tem coragem para apontar o outro. Fica de pé. Vai lá, leva lá. É isso aí, né? Coragem de qualquer maneira, né? Bem, nós, com relação à primeira questão, descreva em rápidas palavras qual o cenário em que estava acontecendo, o que estava acontecendo ali em Gilgal. Bem, Saul havia decidido com Samuel em fazer um holocausto. Porém, Samuel retardou mais do que o combinado para fazer um holocausto ao Senhor. Então, nesse contexto, Saul tomou o lugar que seria devido ao sacerdote. Quais fatores podem ser identificados que fizeram pressão sobre a paciência de Saul? Primeiro, o retardamento de Samuel. O fato de Samuel ter atrasado, participado daquele evento, isso trouxe um problema. Então, aqui nós percebemos com relação ao tempo. Então, o tempo foi um fator que exerceu pressão sobre Saul. A outra questão é o medo de sofrer a derrota na guerra. Talvez aí ele tenha agido de forma insana, e o texto deixa até isso bem claro, né? A terceira pressão seria o fato de o povo ter dispersado. Então ele talvez quisesse o povo mais próximo ali naquele momento, e 7 dias o povo já perdeu a paciência, e ele também acabou perdendo a paciência dele. 4. O que a falta de paciência levou Saul a fazer? Bom, levou a Saul a assumir um ofício que não era dele. Talvez
Samuel tivesse até uma atribuição de exercer uma liderança, de convocar o povo à guerra, e isso não fosse um erro muito grave, porque Samuel já havia sido juiz. Então ele, como juiz, profeta e sacerdote, ele poderia exercer essas funções. Mas a Saul era atribuído somente exercer a função de líder e não de sacerdote. Então isso aqui foi um erro muito grave. Quais foram as consequências sobre a vida de Saul? Perda do direito da perpetuação no trono. Então essa foi a principal, e Samuel deixa muito claro quando disse que o Senhor já havia escolhido um homem segundo o seu coração, e que ali ele poderia ter perpetuado para sempre o trono dele. E além disso trouxe outras consequências, uma morte precoce dele, do filho Jonas, e quem sabe dos demais participantes da família, membros da família, né? E o sofrimento do povo, já que o texto também, pelo menos alguns comentaristas falam que o povo de Israel afiava as suas espadas na Filistia. Isso gerava um certo encargo, né, financeiro. E a partir desse evento aqui, eles tiveram que pagar mais, né? Compartilhem 2 lições que vocês extraem do texto. Aguardar o tempo de Deus, mesmo em circunstâncias adversas. Qual a outra nós discutimos? Circunstâncias adversas, agir com sabedoria. Ele vai falar. Ele vai falar. Eu falo. O outro ponto que nós observamos nessa lição seria que em circunstâncias adversas, agir com sabedoria e paciência. Aquela respiração, para que a gente não tenha nenhuma atitude precipitada e venha a sair da nossa boca ou da nossa atitude algo que venhamos nos arrepender depois. É interessante, né? Como que todo o curso da carreira, vamos dizer assim, profissional de Saul foi alterado, né? Por causa disso aí. Ele nem continuou sendo rei, nem descendência dele. Dali passa para Davi, né? Acabou sendo desclassificado, né? Pela uma coisa, a gente olha e fala, parece que é boba, né? Foi a falta de paciência, né? Então eu fico pensando assim, o que a falta de paciência pode gerar na minha vida e na sua? É só uma questão de ter enchido o peito e soltado, né? Mas não fez isso na hora certa, acabou gerando aí um desastre, né? Para a família dele, para ele. Sim. O nosso grupo discutiu, principalmente a última pergunta, né? Compartilhem 2 lições que vocês extraem. Então, uma delas foi que a falta de paciência de Saul o levou a buscar de forma mística o Senhor, né? Quando ele fala que que ele não tinha buscado o Senhor ainda, todas as circunstâncias adversas estavam acontecendo, a pressão do povo. E mística porque ele achava que ele oferecendo sacrifício, ele poderia ganhar o favor do Senhor para que a circunstância mudasse, né? Então ele desobedece uma ordem direta do Senhor, quando na verdade o sacerdote era para ter sacrificado, né? E ele faz aquilo achando que ele estava buscando o Senhor, mas desobedecendo ao Senhor. Então foi um medo dele, uma falta de paciência nesse sentido. E a outra que a gente pensou também foi que um momento, né, um simples momento, onde ele não aguardou o sacerdote, o Samuel, chegar, né, para oferecer aquele sacrifício para que realmente a vontade do Senhor fosse feita, custou algo eterno na vida dele, né? Algo que foi o reinado para sempre, a ideia do reinado messiânico que Deus prometeu a Davi posteriormente, né, que ele seria a geração dele, a descendência dele herdaria o trono para sempre. Ele perdeu essa grande bênção e promessa do Senhor de poder ter na sua linhagem a vinda do Messias, né? Então, um pequeno momento onde ele não aguardou com paciência custou algo que foi eterno na vida dele. Então, esse foi outro ponto que a gente viu. Perfeito, muito bom. Lembrando que quando a gente se deixa vencer pela pressão da circunstância,
do tempo, né? Como nós vimos aí, ou pelas pessoas, né? Porque tem as pessoas envolvidas, porque começou a se espalhar. Ora, ele como líder tinha que dizer, não, vem cá, não espera aqui, nós vamos esperar, né? Mas ele foi deixando, ele foi se deixando vencer por essas pressões. Quando a gente faz isso, você perde um pouco a noção de valor das coisas, né? Porque, na verdade, assim, na cabeça do Saul, o que é para fazer? É sacrificar? Vamos sacrificar. Não, você perdeu a noção dos valores, né? Quem sacrifica é o sacerdote, tem que esperar por ele. Você não tem autonomia para fazer isso. Mas quando você não tem paciência, né? O mais importante é que o tempo está passando, os circunstâncias estão pressionando, o povo já está se espalhando, que é essa explicação que ele dá para Samuel, né? A dada a circunstância, vamos cumprir um protocolo, mas não é um protocolo, né? Ele perdeu a noção do valor. Qual é o valor de se sacrificar antes de uma guerra? Não é assim, né? Não é tão simples assim, né? Mas é a pressão, né? Então isso a gente precisa aprender, né? A não ceder a essas pressões. Alguém mais? Mais um? Mais um. Cadê? Tá ali. Acho que é bem o que você acabou de falar, né? Posso te chamar de você, né? Sim, por favor. A gente separou 3 pontos aqui, então, cuidado com o ritual. Então, ele deu a importância ali para aquilo que precisava ser feito, né? Da parte espiritual, e como a gente pode ser religioso, inclusive na nossa vida com Deus ou na nossa vida com a igreja. Cuidado com a posição, já sendo o rei, ele teve essa decisão, nós como líderes do lar, ou no trabalho, dependendo da posição que a gente se encontra, acha que tem alguma posição e tomar alguma atitude errada. E o último, cuidado com as justificativas. Nosso grupo destacou que nós homens somos muito bons para justificativas. Então ele tinha boas justificativas para fazer. Se a gente olha rapidamente para as justificativas, parece que ele até teria o direito de fazer. Então a gente tem justificativa e desculpa para tudo. Então tomar cuidado com essa nossa mente brilhante, às vezes, de querer dar o nosso jeito. Uhum. O homem é muito racional, né? Gente, nós poderíamos ficar aqui ouvindo várias e várias outras lições, né? Mas tem a pressão do tempo, né? Haja paciência. Mas eu queria terminar, talvez você já tenha ouvido falar, mas havia no passado um famoso pianista polaco, chamado Ignacy Paderewski. Não sei se tem alguém da música que conhece, já ouviu falar sobre Paderewski, né? Mas diz que uma mãe de um garoto que era iniciante em tocar piano, queria muito levar o filhinho dela para assistir uma apresentação do Paderewski. E ia ter uma apresentação lá na cidade dela. E ela ficou toda empolgada com aquilo, comprou o ingresso e foi levar o menino, né? Um garotinho de 5, 6 anos. E aí, quando chegou lá, aquela multidão, gente, vê uma pessoa conhecida, não sei o quê. Quando ela viu, cadê o menino? O menino sumiu. E ela começa a perguntar para lá e para cá, você viu meu filho, um garotinho assim, estava de camisa tal cor, tal. Ninguém viu, cadê o menino? De repente, as luzes do teatro se apagam e as cortinas que estavam fechadas se abrem, porque ia começar a apresentação do Paderewski. E quando ela olha, lá no piano, bonito, de cauda, que o Paderewski ia tocar, quem estava lá? O filho dela. E o menininho sentou lá e começou a fazer tim, 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 caçar umas notinhas. E deu um gelo na barriga dela. Meu Deus, é agora, né? Quando ela ameaçou de ir lá na frente para tirar o menino, quem entrou no palco? O Paderewski. E todo mundo ficou olhando aquilo, né? Um garotinho no piano, e entra lá o famoso pianista. E diz que o pianista olhou lá para o menino, catando umas notinhas no piano, foi com toda a calma lá, e o menininho estava lá tocando. Diz que ele foi assim com os braços dele em volta do menino
e disse assim no ouvido do menino: você está fazendo muito bem, continue tocando. Diz que pegou as mãos dele e começou, enquanto o menino fazia aquilo lá, ele foi tocando com uma mão, com a outra mão, e tocou ali uma grande melodia, foi sufocando os erros do menino, né? E no final todo mundo aplaudiu, achando que aquilo fazia parte do show, né? Eu queria dizer com isso que às vezes, eu e você, a gente vai se sentir como aquele menino sentado no piano de alguém famoso, sem saber tocar, catando umas notas daqui e ali. Mas aí de repente entra no palco Deus, e Deus vem com a mãozona dele e vai falar no nosso ouvido assim, ó, continue tocando, você está indo muito bem, né? E ele vai tocando, tocando. E no final nós vamos fazer um grande concerto. Porque é isso que Deus quer. Eu não quero que você saia daqui nesta manhã pensando assim, eu sou um nada. Eu não presto para nada. Eu quero que você saia daqui pensando assim, você é um pecador comum. Um iniciante. Alguém que não sabe tocar a vida como deveria. Mas Deus sabe. E o que Deus quer é que você aprenda a depender dEle. Deixe Ele vir com as mãos dEle e tocar junto com você. E talvez você tenha que ouvir essa voz de Deus nos seus ouvidos, dizendo assim, ó, continue tocando, você está indo muito bem. Está se esforçando, está lutando. Continue assim. Dependa de mim. E junto com Deus, lá na frente, vai virar um grande concerto. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Ó Pai, nós agradecemos, porque nesta manhã nós refletimos na Tua palavra. Estamos aqui perseguindo, ó Deus, esse fruto do Espírito, que dentre tantas coisas, tem a paciência, tem essa longanimidade, essa macrotimia, como nós entendemos aqui nesta manhã. Queremos, ó Deus, te pedir que com a Tua ajuda, possamos ser homens pacientes, em casa, no trabalho, aqui na igreja. Nos abençoa, Senhor. Nós queremos ter essa capacidade de lidar com as circunstâncias, de lidar com as pessoas, lidar com o tempo. E abençoa, Pai, para que possamos, sobretudo, viver na Tua dependência, andar no Espírito, permitir que o Espírito nos controle, para que sejamos homens segundo o Teu coração. Obrigado, Deus, pela liderança desta igreja, pela ênfase, pelo cuidado que tem dado ao ministério com homens nessa igreja. E abençoa, Deus, para que esses homens sejam uma referência para outros grupos da igreja e que liderem, ó Deus, este corpo para a glória e para a honra do Teu nome. Nós Te louvamos por esta manhã em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Obrigado, irmãos, pela atenção. Alexandre.